Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra com você aqui. Os membros da igreja estão sendo formados para suportar a perseguição ou para escolher a poltrona mais confortável? Eu quero aqui começar esse vídeo com uma pergunta que merece a nossa reflexão. A igreja está formando discípulos preparados para suportar a perseguição ou consumidores religiosos que procuram apenas conforto? Vivemos em uma época em que a palavra conforto se tornou um dos maiores valores da sociedade. Queremos conforto em casa, conforto no trabalho, conforto nos relacionamentos, mas infelizmente, muitas vezes também queremos conforto na fé. Mas quando abrimos a Bíblia, encontramos uma realidade bem diferente. Jesus nunca prometeu uma vida confortável aos seus seguidores. Pelo contrário, lá em João 16, versículo 33, ele declara assim: "No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo." Então perceba que Jesus não disse: "Talvez vocês tenham aflições", mas ele disse: "Passais por aflições." A perseguição, a oposição e as dificuldades sempre fizeram parte da caminhada cristã. Os primeiros discípulos entenderam isso muito bem. Eles não perguntavam: "Como posso sofrer menos?", mas eles perguntavam: "Como posso permanecer fiel mesmo sofrendo?" Veja que os apóstolos foram presos, foram ameaçados, foram perseguidos. Alguns foram mortos por causa da fé. Mesmo assim, continuaram anunciando o Evangelho. Hoje, porém, existe um perigo muito silencioso. Em alguns lugares, a preocupação principal não é preparar os crentes para resistir à pressão do mundo, mas é garantir que ninguém fique desconfortável. Mensagens que confrontam o pecado são evitadas. Chamados ao arrependimento são suavizados, a santidade é apresentada como opção e a cruz é substituída pela busca incessante por o bem-estar. Mas a pergunta ainda permanece: estamos formando soldados ou apenas frequentadores? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo escreveu: "Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." Então, não são alguns, não são poucos. Paulo disse todos. Isso significa que a fidelidade a Cristo inevitavelmente produzirá oposição em algum momento. Talvez não seja uma perseguição física, mas pode ser rejeição, ridicularização, pressão cultural, perda de oportunidades, isolamento, conflitos por permanecer firme na verdade. E quando esse momento chegar, o que sustentará o crente? Não será uma fé superficial, não será um cristianismo baseado em apenas emoções, não será uma religião construída sobre entretenimento, mas será uma fé profunda, enraizada na palavra de Deus. Pense nos cristãos da igreja primitiva. Eles não tinham templos luxuosos, não tinham estruturas impressionantes, não tinham influência política, mas possuíam convicções profundas. Sabiam em quem haviam crido e por isso permaneceram firmes. Hoje podemos ter mais recursos do que eles tiveram, mas será que temos a mesma resistência espiritual? Será que estamos ensinando nossos filhos a defender a fé? Será que estamos preparando os novos convertidos para enfrentar um mundo cada vez mais hostil aos valores bíblicos? Será que nossos púlpitos estão produzindo convicção ou apenas motivação? Porque motivação dura pouco. Convicção permanece, mesmo quando tudo está difícil. Então a verdade é que ninguém desenvolve músculos espirituais vivendo apenas em ambientes confortáveis. A maturidade nasce quando aprendemos a confiar em Deus em meio às lutas. Foi assim com José do Egito, foi assim com Daniel na Babilônia, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja ao longo da história e continua sendo assim hoje. A missão da igreja não é apenas ajudar as pessoas a viverem melhor, mas é prepará-las para permanecerem fiéis a Jesus, custe o que custar. Isso exige ensino sólido, discipulado verdadeiro, vida de oração, conhecimento das Escrituras e uma compreensão clara de que seguir Jesus envolve carregar a cruz. Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 23, "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz e siga-me." Então observe aqui o que Jesus falou da cruz, não de conforto,
falou de renúncia, não de conveniência, falou de discipulado e não de consumo religioso. Por isso, precisamos fazer uma avaliação sincera. Nossas igrejas estão preparando pessoas para permanecerem firmes quando a pressão aumentar? Ou estamos apenas oferecendo uma experiência religiosa confortável? Que Deus nos ajude a formar uma geração de discípulos que ame a Cristo mais do que o conforto e que conheçam a verdade mais do que as tendências. E não só isso, e que estejam prontos para permanecer fiéis, mesmo quando o preço da fidelidade for alto. Porque a igreja que aprende a suportar a cruz, hoje estará preparada para permanecer firme amanhã. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.